Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da mega série que conta como o Vasco do Brasileiro de 1989 era de fato. No segundo episódio, você lembra, nós entramos de fato na campanha do Vasco e seguimos até o meio do primeiro turno, quando o Vasco jogou com o Fluminense no Maracanã, no que seria o primeiro jogo do Bebeto com a camisa do Vasco na frente da torcida vascaína. Nesse terceiro episódio, seguiremos na campanha do primeiro turno. Meu nome é Dário Lourenço, eu sou autor do livro do 1 a 11 temporadas da camisa vascaína, e vou mais uma vez fazer companhia a vocês nessa jornada para descobrir como de fato foi o Vasco do Campeonato Brasileiro de 1989, o time que seria então bicampeão do Brasil. Vamos lá? A semana seguinte apresentaria um jogo no meio de semana, Vasco e Goiás em São Januário. Seria mais uma estreia do Bebeto, né? Porque o Bebeto estreia com a camisa do Vasco fora de casa. O Bebeto estreia no Rio de Janeiro à frente da torcida do Vasco no Maracanã. E seria finalmente a hora do o Bebeto estrear em São Januário à frente da torcida do Vasco na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo o Vasco contava com a volta do lateral Luiz Carlos Vinck recuperado de contusão, né? E teria o desfalque do Zé do Carmo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No lugar do Zé do Carmo, o Vasco escalou o William, mostrando que viria mais ofensivo contra o Goiás em casa, e o Vasco partiu para esse jogo escalado com Acácio número 1, Luiz Carlos Vinck número 2, Célio número 3, Marco Aurélio com a 5 nessa partida, porque a número 6 ficou com o Andrade como volante do Vasco. Então Acácio número 1, Luiz Carlos Vinck número 2, Célio número 3, Marco Aurélio número 5 e Mazinho com a número 4. Os volantes seriam Andrade com a camisa 6 e o William, né? Na verdade, o Vasco jogaria com um volante nessa partida, o William meia com a camisa número 8, né? Que era a camisa antes utilizada pelo Andrade, né? Então o William passa a usar a 8 do Andrade, o Andrade passa a usar a 6 do Marco Aurélio e o Marco Aurélio passa a usar a 5 do Zé do Carmo, que estava suspenso. Completando o meio campo, o Boiadeiro com a camisa 11, o Vivinho, que era dúvida para essa partida, acaba se recuperando a tempo, né? E é escalado com a sua camisa 7, o Bebeto com a camisa 9. Lembrando que no momento que o Vivinho foi dúvida para essa partida, o jogador que estava sendo escalado era o Anderson e mais uma vez não o Sorato, né? No clássico com o Fluminense, o Anderson havia entrado no lugar do Vivinho, né, no segundo tempo. Então vejam que quando o Bebeto não jogou, o Anderson foi o titular. Quando o Vivinho foi substituído, o Anderson foi o titular, né? E quando o Vivinho virou dúvida para a partida seguinte, mais uma vez o Anderson aparecia como o preferido do Nelsinho Rosa, que efetivamente nesse ponto da temporada realmente não contava com o Sorato, né? E não confiava no futebol do jovem garoto que iria marcar o gol do título lá na frente. Então vamos escutar Vasco 4, Goiás 1 em São Januário, estreia do Bebeto na Colina Histórica. Dia de festa para Bebeto. O novo ídolo da torcida vascaína vai jogar pela primeira vez em São Januário. O Goiás dá a saída e logo mostra que não tem pressa. Atrasa a bola até o goleiro. Fazer faltas seguidas era outra opção do campeão goiano para retardar a partida. Só que nesta entrada do zagueiro Boni em Bismarck, o juiz perdeu a paciência e mostrou o cartão vermelho. O Vasco não jogava bem e acabou caindo na armadilha do adversário. Marco Aurélio fez falta perto da área. O Wallace Carioca bateu, o centroavante Túlio se antecipou e fez Goiás 1-0. Para o segundo tempo, o Vasco voltou com Tato no lugar de Vivinho. O time ficou mais ofensivo. Mazinho, apoiando o ataque, encontrou espaço para acertar esse chute no cantinho. Era o empate do Vasco, 1-1. O futebol de Bebeto começou a aparecer e o zagueiro imediatamente fez a falta. O goleiro está preocupado. É Bebeto quem vai bater. E ele cobra com precisão. Vasco 2-1. A defesa do Goiás apelou novamente. A cobrança da falta é ensaiada e Célio enche o pé. Vasco 3-1. Nesse cruzamento de Bebeto para a área, o centroavante do Vasco fica caído fora de campo. Bebeto sai do jogo, mas o Vasco continua no ataque. O William de calcanhar deixa Bismarck livre dentro da área para marcar o quarto gol do Vasco.
Esse então foi Vasco 4, Goiás 1, estreia do Bebeto em São Januário, né? O Vasco que vinha de 2 empates em São Januário, lembrando, o Vasco venceu as 2 partidas fora, empatou as 2 partidas em São Januário e empatou o clássico no Maracanã. Eram 2 jogos, 2 empates em São Januário, 3 jogos e 3 empates no Rio de Janeiro na campanha, mas dessa vez, sob a liderança do Bebeto em São Januário, o Vasco goleia o Goiás por 4-1, ainda que no primeiro tempo o Vasco tenha feito uma atuação muito parecida com os 2 empates anteriores em São Januário e perdeu o primeiro tempo para o Goiás por 1-0, mas no segundo tempo o Vasco achou o seu futebol e fez valer a sua melhor qualidade técnica para golear o Goiás por 4-1. Nota da partida, mais uma vez o Bebeto saiu contundido, né? E já entraria como dúvida para o jogo seguinte contra o Grêmio. E outro jogador que também saiu contundido, mais uma vez, é o Luiz Carlos Vinck, também saiu contundido nessa partida, né? Vocês viram aí nos comentários que o Tato entrou no lugar do Vivinho no segundo tempo, fez uma boa atuação e o Vasco acabou vencendo 4-1 sobre o Goiás, primeira vitória em São Januário na campanha. Aliás, o Vivinho saiu bastante chateado de São Januário, pediu para ser afastado do grupo. Ele foi muito vaiado durante todo o primeiro tempo do jogo do Goiás. A torcida pegou bastante no pé dele, né? Mesmo ele tendo já feito 2 gols importantes naquela campanha e outros gols importantes na trajetória que já tinha de 3 anos de Vasco, mesmo assim a torcida não poupou o Vivinho. O Vivinho foi o culpado, né? Foi o escolhido da torcida para ser culpado do primeiro tempo contra o Goiás, quando o Vasco perdia para o Goiás de 1-0. Já o Tato, que entrou no lugar dele para o segundo tempo, agradou bastante. E um jogador que agradava cada vez mais ao Nelsinho naquele momento da campanha era o William, né? E isso a gente comprovaria, né, no coletivo de sexta-feira, após o jogo contra o Goiás, o coletivo que preparava a equipe para o jogo seguinte, que era o jogo do Grêmio em São Januário, pela 8ª rodada, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Depois do jogo do Goiás, o Bebeto se tornou dúvida, o Vinck se tornou dúvida. No final das contas, o Bebeto realmente não jogou. O Vinck jogaria, né? Mas até o coletivo não se sabia se o Vinck ia jogar ou não. O Andrade, né, se tornou dúvida, né? O Andrade, mais uma vez, né, quando ele se sentiu pressionado, quando a titularidade dele ficou em xeque, né, ele aparecia no departamento médico, né? Não era a primeira vez que ele fazia isso. E por que a titularidade dele corria risco, né? Nesse jogo não tinha nem a desculpa do Zé do Carmo. O Zé do Carmo estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Andrade jogou onde gosta, né, como primeiro volante, onde pedia para ser escalado, e ele não jogou bem. E o jogador que jogou na vaga dele de segundo volante, que era o William, né, que ainda seria um jogador até improvisado, que é um jogador mais ofensivo, o William fez uma boa atuação e cada vez mais conquistava o gosto do técnico Nelsinho. Então o Andrade rapidamente já apareceu no departamento médico. Depois do coletivo de sexta-feira, o técnico Nelsinho deixou bastante claras as intenções dele. Qual era a intenção do técnico Nelsinho? Se o Luiz Carlos Vinck não jogasse na direita, ele mais uma vez ia utilizar o Mazinho naquela posição, invertendo o Mazinho de lado, para utilizar o jovem Cássio na esquerda. Se o Andrade não jogasse, ele ia escalar o William no lugar do Andrade, né, e ia escolher o Tato para a ponta esquerda, né. Se o Andrade jogasse, o William, em vez de jogar como segundo volante, ia jogar na ponta esquerda e o Tato sairia da equipe. Vocês veem aí como o Nelsinho estava determinado a utilizar o William, seja como segundo volante, seja como ponta esquerda, da forma que fosse, mas ele estava determinado a aproveitar o William naquele momento da temporada. Já no ataque, né, que o Vasco mais uma vez não contaria com o Bebeto, né, que já estava se tornando uma constante, ele realmente, o Sorato não passava mais pela cabeça do Nelsinho. Cada vez mais ele gostava do futebol do Anderson, e assim foi o que ele falou, né, o que ele imaginava para o jogo do Grêmio, tendo ou não os atletas. No final das contas, o Bebeto realmente não jogou, o Luiz Carlos Vinck jogou e o Andrade jogou. O Andrade
pressionado a perder a titularidade, ele não ia correr o risco, né, de dar a chance do William jogar no lugar dele. Então o Andrade jogou, né, estava se tornando uma constante isso também, do Andrade quando se sentia ameaçado ia para o departamento médico, fazia um charminho, mas na hora ele não dava uma oportunidade de outro jogador, né, de jogar no lugar dele, né, e o Vasco acabou indo para o jogo do Grêmio, aliás, lembrando que, né, depois da vitória de 4-1 sobre o Goiás, o Vasco assumiu a liderança do grupo B, né, ao lado do Fluminense, porque o Fluminense tinha folgado, né, na rodada anterior, então o Vasco empatou ali com o Fluminense, e o Vasco a essa altura do campeonato era o último time invicto de todo o Campeonato Brasileiro. O Vasco chegava para a 7ª rodada com 3 vitórias e 3 empates, venceu Santos, venceu Goiás e venceu o Cruzeiro e empatou com Curitiba, Bahia e Fluminense, né? O Vasco foi escalado com a defesa tradicional, a defesa tradicional, Cássio número 1, Luiz Carlos Vinck número 2, Célio número 3, Marco Aurélio número 6 e Mazinho número 4. A dupla de volantes também tradicional, Andrade com a 8, Zé do Carmo com a 5, né? Como disse depois do coletivo, o Nelsinho, não tendo o William como volante, porque o Andrade jogou, ele aproveitou o William na ponta esquerda. Então a meia tinha Boiadeiro com a 11 e Bismarck com a 10. Bismarck não jogando como falso 9, jogando mesmo como meia. E o ataque tinha o Anderson com a camisa 7, no lugar do Bebeto, que mais uma vez não jogou. E o William com a camisa 9, né, que tradicionalmente vinha sendo utilizada pelo Bebeto. Então vamos lá, o Vasco venceu o Grêmio 3-1 em São Januário. Vamos escutar um pouco dessa partida. São Januário hoje recebeu um grande público, todo embandeirado. E no que começa o jogo, a galera já está eufórica, pulando muito. E o clima vai esquentando. Luiz Carlos Vinck bate falta, Gomes segura firme. Luiz Carlos insiste, agora pela direita, e cruza, Gomes sobe, defende e cai em pé dentro do gol, mas a bola na mão dele está fora do gol. Veja de novo, repare como o corpo fica dentro do gol e o braço esticado para fora com a bola. A vez agora é de Zé do Carmo, ele recebe, toca na frente e bate forte, a bola passa rente à trave. Olha só como faltou pouco, muito pouco mesmo. E como quem procura acha, o Vasco achou o caminho do gol. Mazinho cruza da esquerda, Anderson cabeceia, Gomes espalma. Mas Bismarck estava lá no lance. Vasco 1-0, de novo para você curtir, vascaíno. Tava fácil. E sem Bebeto, hein? Sem Bebeto. Mas com Bismarck que bate a falta rapidinho. William mais rápido ainda faz de virada. Vasco 2, Grêmio 0. Outra vez para você curtir. E como estava fácil demais, Célio marca esta bobeira. Dá no fogo para Mazinho, que se atrapalha todo, se enrola e quase assim diminui, quase. E aí um bom lance dos gaúchos. Cuca recebe na meia-lua, domina no peito e gira de canhota. Lindo lance, não, olha só que lance. E já estamos no segundo tempo. A galera do Vasco faz a festa. Olha aí. E o Grêmio faz força pela esquerda. A bola é rolada para trás. E Gilson se atrapalha todo, se enrola. Perde o gol, claro, né? Olha o Edinho aí. E o tamanho do chutinho que ele dá. Assim não dá, né, Edinho? Não dá. Mais Grêmio no ataque. Gilson é lançado, domina, passa por Marco Aurélio e chuta. A Cássio defende na sobra. Cuca bate da meia-lua. A bola passa por baixo do corpo de Acácio. Vasco 2, Grêmio 1. Veja de novo. Olha a bolinha passando por baixo do Acácio. A torcida gaúcha fica toda oriçada, todinha oriçada. Mas o Vasco tá vivo, vivinho. Lá vai Boiadeiro. Ele leva para o meio e bate forte de pé direito. Gomes está seguro. O ataque agora é do Grêmio. Sérgio Araújo é lançado e cruza. Mazinho falha. Cuca domina e coloca lá no cantinho. O lateral Cássio salva em cima da linha.
Veja de novo que sufoco o Vasco passou, olha aí. Em cima da linha. Mas o perigo para o Grêmio está aí mesmo. Bismarck é lançado e é derrubado na área. Derrubou na área, é pênalti. O próprio Bismarck bate e bate com grande categoria. Gomes de um lado, bola do outro, tchê. Veja aí por trás do gol. Vasco 3, Grêmio 1. Bismarck estava demais e resolve dar um show em cima dos gaúchos. Até que Edinho, velho conhecido de outras cotoveladas, apela. Dá uma no rosto de Bismarck que rola no gramado. Não pode, Edinho, não pode. Reveja o lance pela câmera de baixo, olha a cotovelada. E olha a reclamação do Bismarck. Foi numa dessas que o Giovani revidou com um soco, lembram? Futebol é isso aí, né? Veja o Grêmio tocando a bola. Luiz Eduardo recebe na direita, rola para Sérgio Araújo que cruza alto. Gilson dá para trás, Assis limpa bem o lance, mas chuta mal. Final, Vasco 3, Grêmio Porto Alegrense 1. Bom, vocês ouviram aí Vasco 3, Grêmio 1, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco então assumia de vez a liderança do campeonato, mantinha sua invencibilidade. E ao contrário dos outros jogos em São Januário, esse jogo o Vasco começou muito bem, fez um grande primeiro tempo, dominava completamente o Grêmio, ainda que o gol tenha demorado a sair, ele só saiu depois dos 30 minutos, mas o Vasco fez o primeiro, o Vasco fez o segundo, o Vasco dominou inteiramente o primeiro tempo, mas ao contrário também dos outros jogos em São Januário, o Vasco foi a hora do Vasco não fazer um bom segundo tempo, né? Nos outros jogos o Vasco jogava mal no primeiro e se recuperava no segundo, e dessa vez não. O Vasco fez um bom primeiro tempo, um excelente primeiro tempo sobre o Grêmio, mas no segundo tempo a equipe voltou apática, o Grêmio pressionou demais o Vasco, achou o seu gol, né? O Vasco chegou a correr o risco de sofrer mais uma vez um empate em São Januário, mas dessa vez não, né? O Vasco ainda conseguiu achar um pênalti no final para o Bismarck matar a partida. Vasco 3, Grêmio 1. Lembrando que mais uma vez o Luiz Carlos Vinck, né? Se o Bebeto nem para o jogo foi, o Luiz Carlos Vinck ainda conseguiu ir para o jogo, mas não adiantou muito. Mais uma vez ele saiu contundido. E acabou sendo substituído no segundo tempo pelo Cássio, né? Aí ele inverteu o Mazinho, colocou o Cássio na esquerda. E o Nelsinho, durante a partida, substituiu o Andrade para colocar o Tato. Ou seja, ele tirou o Andrade, colocou o Tato na ponta esquerda e trouxe o William para jogar no lugar do Andrade. Isso poderia repercutir nos próximos dias, nas próximas rodadas. Bom, mas nesse momento, né, o importante é que o Vasco era o líder, 3-1 no Grêmio, e realmente ficava cada vez mais forte na competição. Outra equipe que despontava muito bem no grupo B era o Palmeiras, né? O Vasco era o líder invicto, com 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, e o Palmeiras vinha logo atrás com as mesmas 4 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Então o Vasco com 11 pontos, o Palmeiras com 10 pontos, lembrando que na época a vitória valia apenas 2 pontos, o empate 1 ponto, como é hoje, né? Por isso que não se lamentava tanto o empate, porque o empate acabava não sendo um resultado tão ruim assim. Por isso a ótima campanha do Vasco, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Vasco teria 10 dias para se preparar para o jogo do Palmeiras, porque na 8ª rodada ele seria a semana de folga do Vasco. O Vasco termina o jogo da 7ª rodada com o Grêmio e tem 10 dias para se preparar para a 9ª rodada contra o Palmeiras em São Paulo, num grande duelo de líder e vice-líder, um jogo já importante, pensando na conquista do grupo B lá na frente, no final do segundo turno, para chegar à final do Campeonato Brasileiro. Os assuntos, né, que tomaram conta do noticiário do Vasco ao longo desses 10 dias foram principalmente o Bismarck, né, que estava vivendo uma renovação complicada com o Vasco. Esse assunto já vinha se arrastando há algum tempo e vivia seu ápice nesse momento, uma renovação bem complicada, né? E vocês devem ter reparado que está faltando alguém nesse time, né? Daquele time que a gente contou que foi montado lá na intertemporada, e vocês devem estar sentindo falta de alguém. Esse alguém é o Tita, né? O Tita acabou que não veio, né? E nesse momento, finalmente, o Tita estava acertando a sua volta para o Vasco.
O Pescara exigiu a inclusão do Mazinho na negociação e realmente parecia que o Mazinho iria ser incluso, né? O Tita finalmente estava vindo para o Brasil e o Mazinho se despedindo do Vasco, não naquele momento, mas já avisando que iria se transferir para o time italiano no pós-Copa de 90 na Itália, né? Para vocês terem uma noção da confusão que era a moeda brasileira na época, os cruzados novos, né, que a gente lá na intertemporada cotava como a pouco mais de $2, a pouco mais de $1 equivalia a pouco mais de 2 cruzados novos, né? Nesse momento o Vasco fixava o passe do Mazinho a $1 milhão, né? E esse valor em cruzados novos já equivaleria a 9 milhões de cruzados novos, ou seja, para vocês verem como variava a moeda brasileira, né? E o Vasco chegava para essa partida decisiva, importantíssima contra o Palmeiras, novamente sem Bebeto, né? Bebeto o normal era o Bebeto não jogar, e também sem o Luiz Carlos Vinck, mais uma vez iria desfalcar a equipe. Dessa forma, o Nelsinho não mudou muito aquilo que ele já vinha fazendo, foi Mazinho na direita no lugar do Luiz Carlos Vinck, Cássio na esquerda, o garoto Cássio entrando na esquerda, né? No lugar do Bebeto, mantido o Anderson, nenhuma oportunidade para o Sorato, né? O Andrade normalmente na equipe, o William de ponta esquerda, tudo igual. Então o Vasco foi para São Paulo escalado com a Cássio número 1, Mazinho número 4, Célio número 3, Marco Aurélio número 6 e Cássio número 2. No meio, Andrade com a 8, Zé do Carmo com a 5, Boiadeiro com a 11 e Bismarck com a 10. E o ataque formando com Anderson camisa 7 e William camisa 9. O Vasco perderia esse jogo, Palmeiras 1, Vasco 0. O Vasco perderia aí a sua invencibilidade, um jogo efetivamente bem difícil. Vamos escutar a narração do gol. Foi o Verdão o único time paulista a derrotar a Sele Vasco. Olha que não era fácil. Em 19 jogos, o Vasco perdeu apenas 2. Gaúcho marcou o gol da vitória palmeirense. Palmeiras deve sentir saudade desse camisa 9. Tá, então a vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Vasco. O Palmeiras tirou tudo do Vasco, né? O Palmeiras tirou a vitória do Vasco, o Palmeiras tirou a invencibilidade do Vasco e o Palmeiras tirou a liderança do Vasco. A esse ponto o Palmeiras ficou com 12 pontos e deixou o Vasco um ponto atrás. 11 pontos para o Vasco, e além de tudo o Palmeiras tirou toda a defesa do Vasco para o jogo seguinte, que era o jogo da Portuguesa em São Januário pela 10ª rodada. Afinal, o Vasco já não tinha o Luiz Carlos Vinck, né? E durante esse jogo do Palmeiras, o Vasco perdeu o Célio machucado e o Mazinho e o Marco Aurélio, que tomaram o terceiro cartão amarelo. Então o Vasco já sabia que ia para o jogo da Portuguesa com a zaga 100% reserva, né? Além disso, o assunto no Vasco para o jogo da Portuguesa era o Roberto Dinamite, né, que iria enfrentar o seu ex-clube, né, pela primeira vez, né, e várias homenagens foram preparadas para receber o Roberto em São Januário, e ao mesmo tempo o Vasco preparava finalmente, né, com a apresentação tardia do Quinones, o Vasco preparava a apresentação dos jogadores em São Januário. Tita e Quinones seriam apresentados antes do jogo. O Tita já tinha assistido no Parque Antártica em São Paulo ao Vasco e Palmeiras ao lado do Eurico Miranda, e seria apresentado para a torcida antes do jogo da Portuguesa. O Vasco então muito desfalcado para a partida da 10ª rodada. O Vasco então foi escalado assim: a Cássio número 1, Marco Aurélio Ayup, né, jogando com a camisa 2, estreando na campanha, né, Leonardo com a camisa 6 e Sidney com a camisa 3, formando a dupla de zaga, e o Cássio com a número 4, né. Desses 4 que formam a linha de defesa, o Cássio era o único que vinha jogando constantemente. Afinal, o Luiz Carlos Vinck convivia com inúmeras contusões, né? Agora, Marco Aurélio Ayup, Leonardo e Sidney eram jogadores muito inexperientes. O Vasco foi com uma defesa desfigurada para esse jogo da Portuguesa, né? No meio, o Vasco com o Zé do Carmo e Andrade, a dupla de zaga, a dupla de volantes tradicional, o Zé do Carmo com a 5 e o Andrade com a 8. Como meia nesse jogo, o William com a camisa 10,
né, e o Boiadeiro com a camisa 9, né, afinal o Vasco não contava nesse jogo também com o Bismarck, né, e com o Bebeto, e a dupla de ataque Anderson 7 e Tato número 11. Então essa é a equipe do Vasco formando para a 10ª rodada, uma defesa desfigurada, sem o seu principal meio de campo, que era o Bismarck, o William aproveitado no meio campo, e o William sendo aproveitado no meio campo ofensivo, abriu espaço para o Tato jogar na ponta esquerda, já que mais uma vez o Bebeto não jogou e deu mais uma oportunidade para o Anderson como o centroavante da equipe. O jogo foi 0-0, né? E vocês vão escutar a reportagem do jogo da 10ª rodada do Vasco da Gama. Deveria ser um acontecimento normal para Roberto Dinamite. Afinal, foi aqui que ele começou a carreira em 71 e passou quase 18 anos de sua vida. Só que hoje Roberto Dinamite chega a São Januário de uma maneira diferente. Chega a São Januário na condição de adversário. Roberto Dinamite pisa o gramado de São Januário vestindo a camisa 10 da Portuguesa de Esportes. As vaias iniciais da torcida do Vasco para o time da Portuguesa são logo substituídas por um coro de admiração ao ídolo. 1, 2, 3, Roberto é nosso rei! No gramado, Roberto recebe flores e troféus. O sorriso estampado no rosto, quase uma marca inconfundível do jogador, não é capaz de disfarçar a emoção. As cores do uniforme são diferentes, mas pelo menos uma característica liga os dois clubes: a identidade com a colônia portuguesa no Rio e em São Paulo. Roberto parece à vontade a ponto de ajudar a defesa, mas perde esta chance. Para o Vasco, ele fez mais de 600 gols. Contra o Vasco, continua sem marcar nenhum. Bom, e depois desse jogo, o Vasco jogou a sua última partida no primeiro turno contra o Sport em Recife. Ainda não podia contar com o zagueiro Célio, que seguia machucado, mas contaria com os retornos de Mazinho e Marco Aurélio, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo. Também contaria finalmente com a volta do Luiz Carlos Vinck, a lateral direita, e com o Bebeto ao ataque, né? E teria também o desfalque do Boiadeiro, que não jogaria nessa partida. Então, o Vasco, que jogava contra um desesperado Sport, que tentava a sua última cartada para conseguir a classificação para o segundo turno e fugir do torneio do rebaixamento, o Vasco foi escalado para o Recife com Acácio número 1 no gol, Luiz Carlos Vinck número 2 de volta à lateral direita, Leonardo, né, no lugar do Célio machucado, Leonardo com a 3 e o Marco Aurélio com a 6, e o Mazinho de volta à lateral esquerda e jogando com a camisa 4. Os volantes eram Andrade com a 8 e Zé do Carmo 5, né? Ocupando a vaga do Boiadeiro, que não pôde jogar, o William jogando com a camisa 7 nessa partida e o Bismarck jogando com a camisa 10. No ataque, Bebeto com a 9, Tato com a 11. O Vasco vence 1-0 o Sport Recife e elimina o Sport do campeonato, jogando a equipe pernambucana para jogar o torneio do rebaixamento. O gol foi do Tato. Vamos escutar o gol do Tato aí. Vasco 1-0 no Recife. Aos 42 minutos do segundo tempo, contra-ataque do Vasco. Tato chuta sem defesa. Desespero do time do Sport, que perde a vaga na segunda fase para o Santos. Final: Vasco 1, Sport 0. Tá aí o gol do Tato, Vasco 1, Sport 0, e com esse gol do Tato e com essa vitória do Vasco, o Vasco encerrou a sua participação no primeiro turno com 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, aquela derrota justamente para o Palmeiras, né? Foram 14 gols pró, 7 gols contra, saldo de 7. O Vasco, com essa campanha, terminou o primeiro turno do Grupo B na segunda posição, empatado com o Palmeiras. O Palmeiras também terminou com 14 pontos. A diferença é que o Palmeiras tinha um gol de saldo na frente do Vasco. O Vasco teve até um ataque mais positivo que o do Palmeiras. O Vasco teve, aliás, o melhor ataque do Grupo B no primeiro turno, mas o Palmeiras foi dono da melhor defesa e venceu o Vasco no saldo por apenas um golzinho. Uma disputa que prometia para o segundo turno entre Vasco e Palmeiras para saber quem iria para a final do Campeonato Brasileiro. Vale destacar também a campanha da Portuguesa, né, do Roberto Dinamite, e também treinada pelo Antônio Lopes, que terminou na 3ª posição esse primeiro turno. No grupo do Vasco, os times que foram eliminados para o segundo turno foram Sport, Bahia e Curitiba.
né, e seguiram para o torneio do rebaixamento. Lembrando que o Curitiba teve aquele problema com aquela disputa com a CBF, onde ela acabou sendo punida com a perda de 5 pontos. Mas vai lembrar que o Vasco, que fez uma campanha tão boa, perdeu ponto para 2 desses 3 times, né? O Vasco empatou com o Bahia em São Januário e empatou com o Curitiba em São Januário. Isso acabou lhe custando a liderança do grupo ao final do primeiro turno. Ainda assim, foi uma grande campanha do Vasco no primeiro turno e isso gerava uma grande expectativa sobre o Vasco. O Vasco era um dos favoritos para chegar à final do Campeonato Brasileiro nesse momento, né, ao final do primeiro turno. Das 3 equipes que foram eliminadas do grupo B do Vasco e que seguiram para o torneio do rebaixamento, 2 foram rebaixadas, o Curitiba e o Sport, que o Vasco acabou derrotando em Recife e mandando para esse torneio do rebaixamento. O Sport acabaria efetivamente sendo rebaixado ao lado do Curitiba e o Bahia seria o time que se salvaria e que permaneceria na primeira divisão. Para começar o segundo turno, nada mais, nada menos do que um Vasco e São Paulo no Maracanã. Mas antes de você achar que esse jogo chamava a atenção pela presença dos 2 times que chegariam à final do campeonato, como nós vamos ver mais à frente, não é verdade. Na verdade, o que chamava atenção para a partida era o Vasco, era a estreia do zagueiro Quinones e era a reestreia do Tita, né? O último jogo que o Tita tinha feito no Maracanã foi justamente o jogo do título, Vasco 1, Flamengo 0, da final do Campeonato Carioca de 87, onde o Tita faz o gol do título do Vasco em cima do seu ex-clube, que era o Flamengo. Então, na verdade, o que gerava expectativas para essa partida era a reestreia do Tita e a estreia do Quinones. Isso para não dizer que o Vasco voltaria, né, a ter o Bebeto jogando na frente da torcida vascaína no Rio de Janeiro. Bebeto, que tinha sido pai pela primeira vez naquela semana, né, foi a semana do nascimento do primeiro filho do Bebeto, né? Então essa era a expectativa do jogo, não pela presença do São Paulo. E o porquê? Porque naquele momento ninguém imaginava o São Paulo como finalista do Campeonato Brasileiro, de maneira alguma. O São Paulo fez um terrível primeiro turno, chegou a flertar com a eliminação e a participação no torneio do rebaixamento, terminou na 7ª posição num grupo de 11. Então naquele momento ninguém imaginava que aquele jogo Vasco e São Paulo seria a prévia da final do Campeonato Brasileiro, né? Já era um jogo, começava a tomar vulto de jogos decisivos, os jogos do Vasco. O Vasco estava ali disputando ponto a ponto a classificação com o Palmeiras. Os 2 terminam o primeiro turno empatados e o Vasco vai para esse jogão no Maracanã, né? Esse jogo que gerou muita expectativa, com o goleiro Acácio número 1, Mazinho com a 4 na lateral direita, né? Lembrando que mais uma vez o Vasco não contava com Luiz Carlos Vinck, né? O que já se tornava uma constante, né? Marco Aurélio com a número 6 e o Quinones estreando com a camisa 3 no lugar do Célio, né? Então a partir desse momento a zaga do Vasco seria a zaga que entraria para a história. Marco Aurélio com a 6, Quinones com a 3 e na lateral esquerda o jovem Cássio, camisa 2. No meio, Zé do Carmo com a 5, Andrade com a 8, a dupla de volantes de toda a campanha. O Tita reestreando no Vasco com a 7, né? E o Bismarck com a camisa 10. O Tita aí nesse jogo ocupando a vaga do Boiadeiro, que não estava com condições de jogo. No ataque, Bebeto com a 9, Tato com a 11. E assim o Vasco estava preparado para enfrentar o São Paulo. O jogo acabou terminando 0-0, né? E engraçado, né? O Vasco Fluminense, que também gerou muita expectativa para o Maracanã. No primeiro turno, o jogo terminou 0-0 e depois daquela partida o Fluminense desabou no campeonato. Aqui seria o contrário, muita expectativa, 0-0 Vasco e São Paulo, e depois daí o São Paulo passaria a subir bastante na classificação, embalaria no campeonato até se tornar o grande finalista ao lado do Vasco, seria o campeão do grupo A, o São Paulo. Aqui temos o jogo que reuniu os times que seriam o campeão do grupo B, o Vasco, e o campeão do grupo A, o São Paulo. Vamos dar uma escutada? Vasco 0, São Paulo 0 no Maracanã. Repõe Zé Teodoro, Bobô encosta. Na passagem por Zé do Carmo, tomou a falta. Tá valendo, São Paulo bateu rápido, Mário Tilico cruzou, olha o perigo, Quinones subiu para afastar de cabeça. Bobô com a sobra, Andrade perfeito no desarme ali dentro da meia-lua.
Boa bola do Bismarck para o Tita. Levou para a grande área do São Paulo. Anselmo. Saiu nos pés do Bebeto. Bebeto girou bonito, colocou nos pés do Cássio. Levou para a grande área. Zé do Carmo rolou na emendada de Bebeto. Pegou mal na bola que saiu longe do gol do Anselmo. Bobô. Bateu no Cássio, voltou para ele. Ganhou o Cássio, Bismarck. Levou para a grande área, ameaçou bater, preferiu o passe, ficou sem a bola. Ricardo protege a saída de Anselmo, que pega bem. Tato pediu na ponta esquerda. Atrai a marcação de Zé Teodoro. De novo a bola lá no meio. Agora Mazinho tenta. Bonito lance do Mazinho. Na hora de bater por trás. Chegou de ladrão Raí. Anselmo se atrapalha. Larga a bola quase nos pés de Bismarck. Mas depois se recuperou e pegou. Tá aí o replay para você. Que susto na torcida tricolor. Zé do Carmo retoma. Bebeto. Bismarck. Nelsinho tentou cortar, não conseguiu. Bismarck rolou. Tita passou do ponto. E Zé Teodoro apareceu para tirar a bola da grande área. Salva-se o São Paulo. Trabalha com Bismarck, recebe a devolução. Agora sim, Mazinho prepara o cruzamento. Zé do Carmo tentou encostar para desviar a trajetória da bola, mas não deu certo. E o Anselmo, veja no replay, sai bem. Corte de Adilson pelo São Paulo. Zé Teodoro se manda. Que bom lançamento para o Bobô. Bateu. E a Cássio pegou. De novo Andrade. Bismarck apenas ajeitou. Bebeto de primeira, não deixou cair. Uma ajeitada no peito bonita do Bismarck. O lance que levantou a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Bismarck levanta lá da esquerda. Bola muito alta para o William, atrapalhado pelo Adilson, não conseguiu nada. Tita com a sobra, bate. Coloca longe do gol do Anselmo. Tá aí o replay para você. Nelsinho fica só aguardando, vai autorizar Arnaldo. Aí se enfia, saiu o cruzamento, olha o toque. Acácio caiu e pegou, chegou fraca. Facilitou a defesa do Acácio. Bobô. 2 na marcação, ainda deu para o Bobô, pode bater dali se quiser, já prendeu demais o Bobô. Mas o Arnaldo vai marcar falta. Acácio preocupadíssimo, vai bater Raí, a chance é boa, autorizado, bateu no travessão. Zé Teodoro com a sobra, emenda sobre o gol. Que grande cobrança do Raí. Daí o replay para você, vale a pena realmente ver de novo. Ele abre na esquerda, Cássio. Boa jogada do Cássio. William levanta para a área, Nelsinho sobe, não corta. A cabeçada foi de Bebeto. Passou perto, muito perto. Veja no replay, o Anselmo voa e fica espiando, assustado a bola passar. Muito perto da trave. Ganhando a linha de fundo. Mazinho, autorizado, bate de esquerda. Tita apenas ajeita, William bate, Nelsinho afasta. Com a sobra, Cássio racha com ele, Raí, e a bola espirrada vai pela lateral. Pressão do Vasco no final do jogo no Maracanã. Lances que mexem realmente com a torcida. Raí pediu. Enfeitou o lance. 46-1 além do tempo regulamentar, apita Arnaldo. Final de jogo no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Bom, esses foram os lances de Vasco 0, São Paulo 0, estreia do Quinones com a camisa do Vasco, reestreia do Tita, né? E a grande polêmica da partida foi a substituição do Andrade, dando trabalho mais uma vez. Ele foi substituído pelo Vivinho, né? E saiu sem dar entrevistas, saiu sem falar com ninguém, chegou no vestiário, tomou banho e foi embora. Não esperou nem o jogo acabar, não esperou seus companheiros e abandonou o restante da equipe. O técnico Nelson falou depois do jogo que quem escalava o time era ele, né? Que ele já tinha tirado o William, tirado o Tato, tirado o Vivinho, e agora não via problema nenhum em tirar o Andrade, porque todas as mudanças visavam beneficiar o Vasco e não um jogador em especial, né? O Vasco então
termina essa partida como líder isolado do grupo, mas porque o Palmeiras ainda não havia jogado. O jogo do Palmeiras com o Internacional era só no meio de semana, e o Palmeiras venceu o Internacional no meio de semana, o que deixou o Vasco, que era então vice-líder antes dessa rodada, mas por uma questão de saldo, agora efetivamente o Palmeiras botava um ponto de vantagem no Vasco, né? O Palmeiras chegava a 16 pontos contra 15 do Vasco, e o Vasco tinha nada mais, nada menos do que o Flamengo pela frente no final de semana seguinte, quando o Bebeto ia reencontrar o seu ex-time. Então, esse foi o resultado: Vasco 0, São Paulo 0, Vasco começando a se sentir pressionado, porque era uma equipe que chegava, né, gerou uma grande euforia no início do campeonato, mas conforme foi se aproximando os momentos de decisão da campanha, essa euforia se transformou em pressão. Com esse Vasco São Paulo, prévia do que seria a final do Campeonato Brasileiro, nós encerramos o terceiro episódio da mega série de como o Vasco do Brasileiro de 1989 era de fato. No próximo episódio, o quarto e último da mega série, a gente começa com um grande clássico no Maracanã, um Vasco e Flamengo cheio de rivalidade, e seguimos até a final do Campeonato Brasileiro, aquele jogo que todos nós já conhecemos, Vasco e São Paulo no Morumbi. Com o gol do Sorato, o Vasco se sagra bicampeão brasileiro. Eu sou Dário Lourenço, autor do livro do 1 a 11 temporadas da camisa vascaína, e agradeço mais uma vez a companhia de vocês, e já reitero o convite para o quarto e último episódio da mega série, onde muita coisa ainda vai acontecer. Talvez o principal está guardado para o final. Então eu convido vocês a viver novamente todas essas emoções, para muitos emoções inéditas, né, no quarto episódio da mega série, que vai contar como o Vasco do Brasileiro de 1989 de fato foi campeão. Um abraço e até lá.